ES News Especial. Oferecimento Sandra Silveira Hair Institute. O ES News Especial está começando e você vai ver em destaque. Conselho Municipal de Turismo toma posse em Vila Velha. Governo do Espírito Santo lança Fundo Estadual de Apoio aos Municípios. Câmara de Vereadores de Vitória aprova o fim do voto secreto. Salão do Imóvel tem oferta de 16 mil unidades no estado. Semana Nacional de Trânsito discute o perigo da combinação álcool, drogas e direção. Banda Casaca grava primeiro DVD na Ilha de Vitória, com participação de Saulo Fernandes, ex-Banda Eva. E prestes a completar 9 meses à frente da cidade de Cariacica, prefeito Juninho destaca as conquistas e desafios do município. Agora, no ES News Especial. A cidade de Vila Velha tem uma grande variedade de pontos turísticos e para valorizar ainda mais esses locais, acaba de ser lançado o Conselho Municipal de Turismo, que tomou posse na tarde desta segunda-feira durante evento realizado na Casa Cor Espírito Santo. O objetivo da criação desse conselho é discutir e propor diretrizes e políticas ao Executivo Municipal, com o objetivo de elaborar maneiras propícias para o crescimento da atividade turística da cidade. Nesses conselhos é que são tomadas grandes decisões importantes para a implementação das políticas públicas de turismo. Ali a gente pode ouvir os empresários, pode ouvir os representantes das comunidades também, que são importantes no conselho, e o poder público. E o poder público sozinho ele não pode nada, né? Enquanto poder público, a gente pode fazer é induzir o desenvolvimento, organizar, criar legislações que possam desenvolver o crescimento do turismo. O Conselho Municipal de Turismo é formado por 23 membros, sendo 12 representantes do setor público e 11 do setor privado. O Conselho assegura a participação de todos os envolvidos no setor, na discussão do Plano de Desenvolvimento Sustentável do Turismo. Isso vai permitir que a gente possa cobrar ações e desenvolver ações em conjunto com as demais secretarias e com isso em prol do turismo de Vila Velha, que é o nosso maior objetivo. Ou seja, o privado ele entra para poder mostrar uma outra realidade que às vezes o poder público não consegue visualizar, né? Ele vai ajudar a direcionar ações que realmente são necessárias que sejam realizadas para o município. A atuação do Conselho de Turismo significa um grande passo na direção da construção de políticas públicas para o desenvolvimento do turismo em Vila Velha. O Conselho do Turismo tem um papel fundamental que, além dessa interlocução, trata de uma área fundamental para nós hoje, para o município de Vila Velha. Em tempos de perda de arrecadação e de outros problemas que nós temos enfrentado, o turismo pode ser uma ótima opção no desenvolvimento da cidade, na geração de emprego e de renda para a nossa população. Quer dizer, temos marcos do Estado aqui dentro do nosso território. Então, temos que explorar isso, explorar o turismo. É uma maneira de desenvolvimento sustentável que todas as cidades do mundo querem e a gente tem toda essa condição de desenvolver cada vez melhor o nosso. No início desta semana, o governo do Espírito Santo lançou aqui, no Palácio Anchieta, o Fundo Estadual de Apoio ao Município, uma forma de repassar verbas para os municípios diretamente para os investimentos. O Salão São Tiago estava repleto de representantes municipais. Em discurso, o governador Renato Casagrande anunciou a liberação de 200 milhões de reais para os municípios. A alegria foi geral. Este ano é a fase de apresentação dos planos de trabalho, então são inicialmente 200 milhões de reais que já estarão à disposição dos municípios dentro do critério de 50% será definido de acordo com a população e 50% de acordo com a receita per capita, inversamente a receita per capita. Quem recebe mais, ganha menos, né? Per capita, para que a gente possa fazer justiça no estado do Espírito Santo. Batizado de Fundo Cidades, o recurso exigirá mais disciplina dos prefeitos na distribuição de verba e aplicação em projetos para o desenvolvimento da cidade. E com essa nova modelagem fundo a fundo, você só apresenta um plano de trabalho
e você tem a certeza do recurso que chega no seu município, e aí sim você parte para a etapa de construção dos projetos e o projeto de implantação. Então, a situação mais apropriada é porque a rapidez de resposta de acesso ao recurso. Os 78 municípios capixabas serão beneficiados. Vila Velha ficou com a maior fatia do Fundo Cidades, recebendo quase 14 milhões de reais. O município de Serra, em segundo, recebeu 13 milhões 712 mil reais. Em terceira posição vem Cariacica, com 12 milhões e 100 mil reais. Seguido de Vitória, com 9 milhões 760 mil. Cariacica é uma cidade que perdeu muito nos últimos meses, em virtude de toda essa crise que vivemos em nível mundial, nacional e também com reflexo no estado. Então nós perdemos mais de 50 milhões e quando a gente percebe que existe um fundo que agiliza, que desburocratiza todo o investimento do governo do estado nos municípios, vai dando condição a Cariacica de ver muito mais próxima a execução dos seus projetos. As cidades beneficiadas devem investir em áreas prioritárias como educação, saúde e infraestrutura. A previsão é que a verba seja liberada a partir do dia 1º de outubro deste ano. Esse ano está assim, quase sem condição de abrir novas frentes. Por exemplo, construção de novas escolas que vão abrir novas frentes. Isso é uma coisa que nós precisamos adiar. Alguns, né? A maioria que já está numa situação muito, porque isso vai gerar mais uma despesa de custeio, mais uma despesa de pessoal. Então, por isso que eu disse que a maioria vai focar nas obras de infraestrutura, saneamento básico, pavimentação, caminhos do campo, que são obras muito importantes, que levam desenvolvimento e que não geram um consequente custeio e nova despesa com pessoal. Os vereadores da Câmara Municipal de Vitória discutiram na noite desta quinta-feira um projeto de lei que institui o regime interno da casa, que inclui mudanças importantes como o voto secreto. Em sessão bem tumultuada e com galerias cheias, a Câmara de Vitória aprovou em primeiro turno o novo regime. Entre as novas regras estão o fim do voto secreto, inclusive para cassação e apreciação de vetos, e a extinção das férias de julho no Legislativo da capital. Porém, antes da votação, teve bate-boca entre os vereadores e ameaça de boicote à sessão. Vai ficar com raiva de mim, isso é uma pressão psicológica. Eu não vim para essa casa para sofrer pressão psicológica, porque estou agindo dentro daquilo que manda o regimento interno. A emenda que exigia a presença do vereador durante 75% da sessão para não contar como falta, foi rejeitada por 11-2. E o convidado da S-News dessa semana, ele é formado em Educação Física, ex-jogador de futebol profissional, futsal e futebol de areia. Ele atuou como secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Cariacica. Eu estou falando de Geraldo Luzia de Oliveira Júnior. Acho que você não deve ter ainda identificado, mas eu vou dar mais dicas do nosso convidado. Ele foi o prefeito mais votado do Brasil nas últimas eleições. De acordo com o TSE, foram 153.241 votos, ou seja, 85,43% dos votos. Atualmente, ele está à frente da cidade na qual eu vivi 33 anos da minha vida. Estou falando do prefeito de Cariacica, Juninho. Prefeito, seja bem-vindo ao S-News. Muito obrigado, Gabriel. Juninho, vamos falar um pouquinho desses primeiros 9 meses de gestão. Muita coisa passou. E o que a gente pode dizer hoje para o telespectador, para o morador de Cariacica? O que foi feito nesses 9 meses? Bem, Gabriel, se a gente para analisar, ainda não completaram os 9 meses. Nós estamos a ponto de completar os 9 meses, né? Nós conseguimos, em termos de obras físicas, nós conseguimos realizar mais de 100 ruas pavimentadas e drenadas. Só que como a gente não tem o recurso para poder ficar fazendo propaganda, a população às vezes não percebe isso em tempo real, vai perceber com o tempo. Mas eu acredito que a principal mudança que nós conseguimos colocar e que hoje a gente olhando o início do governo, a gente consegue ter essa noção, é justamente a mudança de procedimentos. Hoje, para as pessoas que nos assistem terem uma ideia, você consegue acessar o site da prefeitura e se naquele momento estiver acontecendo, por exemplo, um pregão eletrônico, você acompanha da sua própria residência. Quem dá o lance menor, quem dá o lance maior, isso é sinal de transparência. Cariacica foi a primeira cidade do Espírito Santo a aderir os 8 jeitos de mudar o mundo, o ODM. Então, assim, é uma relação com a ONU,
é uma relação com a transformação de uma sociedade. De 9 prefeitos convidados pela presidente Dilma a estar com ela há um mês atrás, o único prefeito do Espírito Santo foi o prefeito de Cariacica. Então assim, Cariacica é uma cidade com muitos desafios, mas que começa a mudar alguns procedimentos. E hoje a gente conseguiu implantar nossa ouvidoria, e daqui uns dias nós vamos anunciar o sistema que o cidadão consegue, através do seu celular, ver algum problema na rua, tirar uma foto e enviar para um sistema na prefeitura em tempo real. Aí o prefeito começa a tomar as providências que devem ser tomadas juntamente com a sua equipe. Então assim, Cariacica hoje a gente trabalha resolvendo as questões do cotidiano, principalmente da área da saúde, da educação, da mobilidade e da segurança pública, mas também pensando a médio e a longo prazo. Prefeito, o senhor falou que teve a Brasília convite da Presidência da República e eu queria fazer um questionamento. Cariacica, hoje, ela faz parte de uma lista dos 100 municípios, é o único município do Espírito Santo hoje que faz parte dessa lista dos municípios que podem ser classificados como município de pobreza. Te assusta um pouco essa relação pobreza? Bem, sempre me assusta. Agora, como você disse, você viveu lá há 33 anos na cidade, eu vivo há um pouquinho mais. Então, assim, a gente percebe que o povo de Cariacica está acostumado com desafios. Então, quando você começa a trabalhar esses desafios, você começa também a entender um pouco das qualidades que temos. Então, assim, isso é algo que nos assusta, mas ao mesmo tempo é desafiador. Isso é algo que nos dá, hoje, a prerrogativa de estarmos entre as 100 cidades, de modo muito grotesco, das 100 cidades mais pobres do Brasil, mas ao mesmo tempo passa a ser uma cidade de oportunidades se você tem competência, se você busca se projetar de uma forma planejada, também é a oportunidade que a gente vê. Então, assim, hoje nós conseguimos, em 3 meses de governo, captar 70 milhões de reais com o governo federal na área da saúde. Ano passado, Cariacica investiu em todo o ano 69 milhões. A gente, em apenas 3 meses, nós conseguimos captar 70 milhões. Isso por quê? Primeiro, planejamento. Depois, pela característica do nosso IDH, que são os índices sociais, isso favoreceu muito para que a gente pudesse estar com esses recursos vindos diretamente para Cariacica. Hoje, por exemplo, o governo do estado lançou o Fundo de Desenvolvimento Municipal. Cariacica será uma das primeiras cidades a receber esse recurso justamente por ter esse índice de IDH benéfico nesse sentido. Então, ao mesmo tempo que nós estamos numa situação de pobreza, a gente também tem uma situação de oportunidades. Agora, não podemos ficar como anos anteriores, de que só ficávamos reclamando e dizendo que Cariacica precisava de mais oportunidade, mas não nos preparávamos para isso. Hoje, nós somos a única cidade no Espírito Santo que possui uma equipe própria para fazer o plano de saneamento básico. Então, assim, Cariacica é uma cidade que se desponta dentro de um planejamento e começou no nosso governo. A gente tem muita coisa para poder falar dentro da área de saúde, dentro da área de educação. O nosso tempo ele é um pouco menor, mas o fato do senhor ter sido eleito foi uma votação extraordinária. Hoje, chegando aí quase no 9º mês de mandato, isso assusta em relação ao tipo de cobrança? Porque quando você se elegeu, né? Eu sei, era vice-prefeito da cidade, eu até sempre quis questionar. Não sabia de tudo isso que estava acontecendo? Não. Do que estava vindo aí? Não. Se você perguntar ao meu vice hoje se ele sabe de tudo, ele vai dizer a você que não sabe. Porque é complicado a gente conseguir uniformizar as informações em tempo real. Ainda mais quando se tinha uma relação como tinha, de não me passar as coisas, né, quando eu era vice. Então, assim, eu deixo as portas abertas para o meu atual vice-prefeito justamente para que ele possa se inteirar. Tem muita coisa que ele está me ajudando, tem muita coisa que ele está na minha frente desenvolvendo e só me orientando porque a gente não dá conta sozinho. Agora, esses quase 154 mil eleitores, qual é o sentimento de saber que será que eu posso, será que eu não posso arcar com tudo que eu prometi? É verdade, Gabriel, e isso é uma coisa que me persegue dia a dia. A gente sempre faz uma atualização com a nossa equipe, justamente por isso, porque muitas coisas que eu disse, isso teve uma ressonância até o final da eleição. Então não são mais quase 154 mil, hoje são 352 mil pessoas esperando isso. Porque a eleição passou, então até quem não votou em Juninho, que foram poucas pessoas, hoje merecem esse benefício. Eu encaro isso com muita seriedade. Para você ter uma ideia, um bairro que você conhece muito, Jardim América. Então, assim, eu fui na igreja Maria Goretti, tem uns 2 meses, 2 criancinhas me pararam para pedir para que eu limpasse a rua delas, para elas poderem brincar de bicicleta.
Assim mandei-o fazer, e isso na semana seguinte já estava limpa. Por quê? Porque eu encaro o pedido de uma criança como se fosse de uma pessoa da terceira idade. Eu encaro todo mundo porque eu entendo que essa responsabilidade é muito grande, mas ao mesmo tempo a gente fica perseguindo cumprir todas as promessas de campanha porque eu quero continuar andando de cabeça erguida. O prefeito vai passar, o status de autoridade vai passar, mas o cidadão Juninho permanecerá. E é isso que vai prevalecer na nossa história de vida. Prefeito, para finalizar, os tempos, os minutos finais, aí, os segundos finais para suas considerações, para poder falar um pouquinho e o que os moradores de Cariacica podem esperar de hoje para frente. Bem, primeira coisa, a gente já começa a perceber a finalização da rodovia do contorno, a duplicação, o viaduto. Isso era algo que nós lutávamos há muitos anos. Segunda coisa é que a gente hoje, nós conseguimos a UPA 24 horas para fechar o 2, abriremos o PA do Trevo até dezembro e eu mandei reformar o PA de Bela Vista. Então são 3 linhas da saúde que vão ajudar muito na urgência e emergência. E vamos transformar Jardim América numa unidade de um centro de especialidades. E na educação, são mais de 10 creches que nós conseguimos em parceria com o governo federal. Além disso, a mobilidade urbana é algo que vem de forma muito forte agora com o governo do estado e com a prefeitura, onde nós teremos a conclusão da Leste-Oeste, o binário da José Sete, o elevado da Avenida América em Jardim América, o BRT, que é um articulado de ônibus que vai favorecer muito, além disso a quarta ponte. E eu espero, com muita fé em Deus, que a gente consiga, daqui uns anos, olhar para Cariacica e ver que tudo que nós construímos deu grandes resultados para a iniciativa privada, um desenvolvimento privado que a cidade precisa, polo empresarial, que a gente está colocando uma vertente para a região de Padre Gabriel, o shopping que será inaugurado o ano que vem. Então, assim, é a Cariacica com a visão de futuro, mas com responsabilidades do presente. E o SNews de hoje contou com a participação do prefeito do município de Cariacica, Juninho. Mais uma vez, obrigado pela participação. As portas da Rede TV estão sempre abertas. Muito obrigado, eu que agradeço e parabenizo por serem prestadores de serviço e prestando essas informações à cidade. Obrigado, volte sempre. Obrigado. Quantas ilhas o estado do Espírito Santo possui? Opção A, 23. Opção B, 43. Opção C, 53 ou opção D, 73? A resposta você confere no segundo bloco. A seguir no SNews Especial, Banda Casaca grava primeiro DVD na Ilha de Vitória com participação de Saulo Fernandes, ex-Banda Eva. O estado do Espírito Santo possui várias ilhas. Acertou quem escolheu a opção 73, todas localizadas na costa do estado, sendo 50 só na capital. A Semana Nacional de Trânsito começa com um evento realizado aqui no Itamaraty Hall na noite desta quarta-feira. Com o tema álcool e drogas, a semana tem como objetivo conscientizar o cidadão sobre o perigo da combinação entre bebida alcoólica, entorpecentes e direção veicular. Infelizmente, o Brasil tem índices altíssimos de violência no trânsito. E uma das maiores causas é, sem dúvida, bebida e drogas associado a volante. O objetivo dessa semana é trabalhar essa mudança cultural para que as pessoas tenham a consciência de que não podem beber e dirigir. A abertura do evento contou com a participação do governador Renato Casagrande, que discursou a respeito das medidas a serem adotadas no estado para reduzir o quadro de acidentes. É um trabalho assim com cada um de nós. A gente tem que aprender a ter um comportamento adequado no trânsito. A semana ela joga para cima esse tema. Ela trabalha dias com intensidade maior. É uma ação voltada na área da educação, do alerta. Então, por isso que a semana cumpre um papel, porque infelizmente nós temos ainda uma violência muito grande no trânsito no Brasil todo, aqui no estado. E o que nós estamos fazendo no Juntos pela Vida, que é um programa que nós temos no governo do estado, trabalhando com educação, com fiscalização e com infraestrutura. Acho que é uma semana para alertar as pessoas, onde são enfatizadas várias campanhas, várias ações e mostrar a importância de você ter responsabilidade no trânsito. Acho que esse é o lema que a semana prega, mas que o trânsito na verdade não é só uma semana, é o ano todo, é a vida inteira. Quando você está dirigindo, quando você é pedestre, quando você é ciclista, todos fazem parte desse trânsito e a gente tem que eliminar essa chacina que está acontecendo, principalmente aqui na nossa região metropolitana.
Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, do início do ano até a última quarta-feira, dia 18, mais de 5.600 acidentes de trânsito ocorreram em rodovias federais do Espírito Santo. Desses, 195 morreram, uma média de 22 acidentes de trânsito por dia. A álcool de direção combina com cemitério, com cadeia e não serve para ninguém. Então nós temos que educar, prevenir e não remediar. O remédio já não é tão eficaz como você prevenir. Então a educação para o trânsito é muito importante. O maior evento de imóveis do Espírito Santo começou nesta quarta-feira. A 20ª edição do Salão do Imóvel traz casas e apartamentos prontos para morar e diversos lançamentos em várias partes do estado. Contando com mais de 80 expositores e 17 mil ofertas de bons negócios, o Salão do Imóvel abre suas portas em novo endereço, o estacionamento do Shopping Vitória. A expectativa dos organizadores é de que os negócios desse ano superem o marco do ano passado, que contabilizou 191 milhões em negócios realizados. Nós temos, além dos produtos de Vitória, de Serra, de Vila Velha, como originalmente temos, nós temos também lançamentos em Cariacica, em Viana e em municípios do estado do Espírito Santo. O evento vem com o objetivo de oportunizar a realização de negócios, aumento na rede de contatos e capacitar os empreendedores do ramo imobiliário. A presença de todas as construtoras aqui no Salão do Imóvel é que é onde o cliente tem a oportunidade de comparar o seu produto, comparar o seu preço com o produto de todo mundo e ter a oportunidade de fazer a sua escolha com muito mais informações, com muito mais demonstrações, com material de folders, etc. Embora os apartamentos sejam o carro-chefe do evento, os visitantes também podem conferir casas, condomínios de lotes, salas comerciais, espaços corporativos e lojas. Além de unidades prontas para morar, serão comercializados imóveis ainda na planta. A gente está trazendo um mix muito variado de empreendimentos comerciais e residenciais, até mesmo muitas vezes no mesmo condomínio. Você pode optar entre adquirir uma loja para um arrendamento, adquirir uma sala comercial e um residencial, utilizando disso aí com uma boa mobilidade urbana e condições de pagamento. Você une tudo, né? Na noite desta quinta-feira, a Banda Casaca escreve mais um capítulo de sua história na música capixaba. O grupo que começou a popularizar os tambores do Congo no ano de 2000, agora grava o seu primeiro DVD contando a sua trajetória. O clima no Ilha Shows foi de muita animação e surpresas, já que uma velha banda se apresentou de cara nova. Há 13 anos na estrada, o Casaca agora conta com a produção musical de Guto Graçamelo, que tem no currículo artista como Roberto Carlos, Xuxa Meneghel, entre outros. Portanto, não será um mero DVD. Até o cenário é exclusivo de Zeca Rato, que já produziu cenários para o DVD de Vitor e Léo, Paralamas e Titãs. Os caras já estão aqui tem uma semana, assim, vendo detalhe por detalhe. E a gente acabou ganhando agora o cenário do Zeca Rato, que deu o cenário pra gente. Ele ficou tão emocionado assim, com a situação que ele acabou dando o cenário. E a mesma coisa o carinho que o Guto tem com a gente, que o Mário, que o Maurício está tendo com a gente, assim, é uma coisa bem gostosa mesmo. Eu acho que a gente deu sorte assim nessa festa bonita que está acontecendo. A gravação teve 22 músicas da banda. A surpresa ficou por conta do cantor Saulo Fernandes, ex-banda Eva, que também subiu ao palco e participou de 5 canções. Um amigo nosso, Baião, me apresentou os caras e a gente fez essa coisa da ponte. E aí quando eu vi o tambor de perto, eu falei, bicho, isso é muito raiz. Tudo que é raiz me interessa, né? Tudo que é cultural, né? Que é gutural, que é visceral. Essas coisas me interessam muito. E aí me apaixonei pelo som, cara. E os caras são muito queridos e levam, né? A Barra do Jucu, Congo. Isso é fundamental nos dias de hoje. Por isso que eu tô aqui. É um orgulho muito grande, sabe? Todos são amigos meus. Eu
já tive homenagem também, né, cantada por eles, uma música que tem meu nome, então não podia deixar de vir, sabe? É um orgulho muito grande poder participar, poder estar aqui hoje e ver o sucesso deles, que são todos meus amigos. Tudo que quiser eu vou te dar, meu amor, minha vida. O sábado em Moqui vai ser dia de cânticos religiosos com o Encontro Nacional de Folia de Reis. A partir das 8 horas da manhã, mais de 70 grupos entoarão canções na quadra do Colégio Marcondes de Souza. Em comemoração ao mês de aniversário da capital, está em cartaz no Ateliê Casa Aberta a exposição Parabéns Vitória. O espaço, que fica no centro da cidade, pode ser visitado de terça a sábado, de meio-dia às 18 horas, até o dia 2 de outubro. A Central Única de Favelas está com dupla comemoração neste final de semana. Além de celebrar o Dia da Juventude, vai inaugurar a sua sede no Espírito Santo, em Feu Rosa, na Serra. A programação começa às 14 horas no sábado e domingo e as atividades são gratuitas. O domingo vai ter o primeiro passeio ciclístico Viver Mais a Cidade, em Vila Velha. A pedalada começa às 9 horas da manhã, com saída do Centro Esportivo de Vila Velha e destino ao Clube Libanês. E para quem não pôde ir ao Rock in Rio, vai se divertir com o Rock in Pub. A noite será de transmissões de shows de clássicos roqueiros a partir das 20 horas no Teachers Pub. A entrada é gratuita. ES News Especial. Oferecimento Sandra Silveira Hair Institute.